Feche seus olhos. Feche seus olhos. Esqueça tudo que está acontecendo agora. Porque agora esse momento é para Deus. Só para Ele. É para Ele. E para mais ninguém. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Cante ao Senhor. Para sempre. Amém. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Amém. Amém, Jesus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez nessa manhã. Sabemos que tudo começa e termina com a sua palavra. Nós fomos criados pela sua palavra. Tudo que há na terra foi através da tua palavra. E nós entendemos que a tua palavra, ela não contém a verdade. A sua palavra é verdade. Ela é vida. E ela é caminho. E por isso nós estamos aqui nesta manhã para podermos ser ministrados pelo teu Espírito, pela tua graça, pela tua misericórdia. Aqui estão os teus filhos, aqui estão as suas ovelhas, que necessitam dessa palavra. Que necessita desse encontro com essa palavra para que possa haver mudança. Porque a partir do momento em que nós conhecemos essa palavra tem um poder, como nós cantamos, de nos libertar. De nos tirarmos da cadeia, da falta de sabedoria e nos colocar, ó Deus, como homens e mulheres sábios. E nós queremos nesta manhã que o Senhor possa derramar do teu Espírito sobre isso. Abrindo o entendimento, a consciência, a vontade, a esperança, o amor, a perseverança no coração de cada um daqui estão, meu Deus. E eu fico feliz podermos ministrarmos a tua palavra a cada dia, Senhor, sabendo que coisas maravilhosas acontecerão a partir do momento em que nós profetizamos. A partir do momento em que nós colocamos os pés sobre as águas. A partir do momento que nós já não tenhamos mais fé naquilo que nós... é da nossa força, do nosso conceito, mas daquilo que a tua palavra nos alerta e nos ensina. Porque sabemos, Senhor, que a tua palavra, Senhor, ela tem todo o poder para mudar todas as circunstâncias. E como Davi, ó Deus, falava muito, Senhor, ele falava: eleva os meus olhos para os montes, e meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então o socorro, ele vem, ó Deus, quando nós elevamos os olhos para a tua palavra, porque a tua palavra é o Senhor. São duas coisas que nós não podemos separar, é a tua palavra e a tua presença e o Senhor. São coisas que são unificadas. E nós queremos nessa manhã, meu Deus, dizer ao Senhor: fala aos nossos corações. Confronta-nos a verdade, Senhor. Confronta-nos a ser melhor. Confronta-nos a ser mais misericordiosos. Confronta a sermos mais justos. Confronta-nos, ó Deus, a sermos seres humanos que venha, ó Deus, chamar o teu reino à existência sobre essa terra. Nos ensina, Deus, que as pessoas possam ver a sua palavra nas nossas vidas. Porque não tem como ver o Senhor se a sua palavra não estiver no nosso coração, na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso lazer, nos momentos que ninguém não está nos vendo. Eu entendo, Senhor, que não tem como ver o Senhor em nós, se nós não tivermos a palavra da vida eterna. Passará tudo, Senhor. Provações, lutas, dificuldades, maus dias, mortes,
doenças. Passarão dias de bênção, dia de tribulação, dia de angústia. Mas a tua palavra não vai passar. E nós seremos julgados por essa palavra. Nós seremos salvos por essa palavra. Mas também muitos visitarão o inferno por causa desta palavra. E nós queremos pedir perdão, Senhor. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Pedir perdão, meu Deus, pelas nossas falhas no teu altar. Pedir perdão, meu Deus, para que o Senhor possa entrar com a tua misericórdia. Como homens e mulheres que somos. Que o Senhor nos perdoe e nos lave com o teu sangue, Senhor. Sangue da cruz que tem um significado duplo. Um sangue que só não perdoa o pecado, mas um sangue que purifica o pecado. Por isso que nós queremos ser como o sangue carmesim, ó Deus, limpo, purificado, para que nós possamos chegar com mãos santas ao teu altar. Nos dê a simplicidade e a humildade, Senhor. Nos dê a sabedoria de sermos simples. Nos dê a sabedoria de sermos gente. De entender, ó Deus, o princípio da simplicidade com o Senhor. Como tu foi, ó Deus. Como tu és. O Senhor é tão simples que o Senhor escolheu o Sérgio. Um cara igual eu, Senhor. Há muitos anos atrás, Senhor, quem era eu, Senhor? O filho do Tonho Barrigudo e da Crioula. E hoje o Senhor me colocou, ó Deus, em um lugar que somente o Senhor poderia colocar. O Senhor me deu um ministério que só o Senhor poderia dar. O Senhor me deu sabedoria que só o Senhor pode dar. O Senhor me deu uma família, uma mulher que só o Senhor poderia dar. O Senhor me deu os bens que só o Senhor poderia dar. O Senhor me deu paz de espírito que só o Senhor poderia dar. O Senhor me deu amigos que eu posso contar nos dedos das mãos que só o Senhor poderia dar. O Senhor me deu os colegas que só o Senhor poderia dar. E eu te digo, Senhor, obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado pelas percas, pelo sofrimento, as traições que eu já vivi. Obrigado, Senhor, pelos confrontos ministeriais de pessoas que não tinham, ó Deus, a mesma visão, mas eu suportei tudo no Senhor. E isso me fez mais forte. Isso me fez mais valente. Isso me fez mais grande ou maior. Porque a tua palavra estava em mim. E eu, Senhor, sou apaixonado pela tua obra. Sou apaixonado pelas tuas ovelhas. Sou apaixonado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado. Obrigado, Senhor. Diga assim, amém, Jesus. Amém. Irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos voltar. Nós precisamos sair da fábula e irmos para a palavra de Deus. Existe uma crise generalizada no mundo a respeito da palavra. Mas nós devemos ter a simplicidade de entender que a palavra tem alguém que nos ensina a verdade dela. Ou ensina as entrelinhas dessa palavra. Alguém que morreu e ressuscitou ao terceiro dia para que pudesse vir o Espírito Santo e nos consolar de toda dor. Mas eu não estou aqui para falar de dor hoje. Eu estou aqui para agradecer a Deus por ela. Porque ela nos faz sentir gente. Os momentos difíceis é o que você mais fica espiritual. Você já percebeu isso? No momento difícil você ora mais, você jejuma mais, você vai ler a Bíblia e Deus fica olhando para você falando assim, meu filho ainda não aprendeu, mas ele vai aprender após essa situação. Porque uma das coisas que Deus quer com você
Uma das maiores coisas que Deus quer com você é te fazer semelhante a Ele. Um homem e uma mulher que entenda viver pela fé. Mas não existe fé sem a palavra de Deus. Não existe fé sem aliança com Deus. E alianças, elas passam por tempos de estágios. E uma das vontades primordiais de Deus é fazer, não é fazer os seus pedidos. Não é em primeiro lugar. A primeira coisa que Deus quer fazer com você é que você tenha o mesmo coração que Ele tenha. Porque Deus sabe que daqui a pouco você não vai precisar de muita coisa mais, porque a glória dele vai ser suficiente para você na eternidade. Mas isso não quer dizer que Ele não queira te dar, mas Deus quer moldar o caráter dele em você. Olha aqui nos meus olhos azuis. O molde de Jesus, ele não é flexível. Ele não tem a sua vontade. Ele não tem a sua permissão. Ele não tem se você quer ou não. Você tem que se submeter para entrar naquele molde. O que estiver passando vai ser tirado. O que estiver faltando vai ser agregado. E então você terá a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Comportamento, atitude, simplicidade, humildade, amor, paciência, né? Que é uma coisa que a gente quase não tem no século 21. Tem gente que se você apontar o dedo para ele, ele arranca, ele exporta seu dedo. Tem gente, se você falar com ele mais forte, ele vai ser um pitbull querendo pegar você. Então nós temos que termos cuidado com essa palavra, porque tudo isso é falta da palavra. Eu quero falar algo muito gostoso com você nesta manhã, que está no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 15. Pastor Glaube me pediu para estar ministrando, e aí ontem ele me ligou e falou, tá tudo certo, né? Falei, tá tudo certo, não tem nada errado. Ele falou, e a palavra? Eu falei, tem 3 palavras. Agora tá a luta aqui, por que eu vou pregar, o que eu vou ministrar? E toda vez, irmão, toda vida. E aí eu pego, vou resumindo, vou vendo, vou orando e tal, de repente, o Sérgio Filho chegou e eu estava lá, e o Sérgio Filho deu uma palavra, eu tenho descendo no meu coração, falei assim, é isso aqui, ó, e eu já estava com ela. Falei, é essa aqui. E é uma palavra bem descontraída, bem gostosa, mas de muita revelância, porque você vai entender o propósito da ceia, da grande ceia. O que nos faz sentarmos junto à mesa do Senhor? Quem são os convidados para sentar nessa mesa? E tem algumas coisas que vai mexer com você. E eu quero que mexa mesmo. O Espírito Santo vira de cabeça para baixo, sacode assim, ó, balança, mas fala para esse povo. E eu vou dizer uma coisa para você, não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, nem a quinta vez que eu prego essa mensagem. Eu preguei essa mensagem nem sei quantas vezes. E eu espero que ela seja bênção na sua vida, como todas as vezes quando eu prego é na minha. Porque todas as vezes que eu prego ela, eu vejo, cara, você tem que me orar demais ainda. Porque o caminho é estreito. Quantos encontraram, diga amém. João, Lucas, capítulo 14, versículo 15. Diz assim, e ouvindo isso, um dos seus que estava com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado o que come pão no reino de Deus. Porém, ele disse, um certo homem fez uma grande ceia, convidando a muitos. E a hora da ceia mandou o seu servo dizendo, deixa eu voltar aqui. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que tudo já está preparado.
E todos a um começaram a escusar-se e dizendo o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que tenha por escuso. Versículo 19. E o outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los, rogo que esteja por escuso. Versículo 20. E o outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo anunciou-lhe estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, é muito bom isso. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e trazei aqui pobres, aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como tu mandaste, ainda há lugar. Diga aleluias. Pode vir branco essa palavra, irmão. Isso aí é a palavra do Cristo. E é que Jesus que está falando essa parábola. E disse o Senhor aos servos: sai pelos becos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Ai, 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 Jesus. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Que palavra linda, né? Que palavra gostosa. Que palavra de rica em entre linhas, de discernimentos. Que coisa maravilhosa. A gente percebe aqui que no livro de Marcos que era médico, né? E aquele homem, ele escreve de uma forma espetacular. Ele começa a falar sobre as 3 parábolas primas. Aqui tem 3 parábolas no capítulo 14 e no capítulo 15. Ele fala de 3 parábolas consecutivas. Ele fala da palavra do filho pródigo, depois ele fala da parábola da ceia, e aí ele fala da palavra da ovelha perdida. E essas palavras tudo ele cita com o reino de Deus. Quando um pecador se converte, o filho que regressa, e aquele que larga as 99 vai buscar aquela que havia perdido. E é isso, desculpa, irmãos, é da dracma. E é isso que faz com que a vida valha a pena. Essas 3 parábolas, ela tem uma indicação de arrependimento e de reconciliação. Todas 3. Quando alguém percebe que está errado, que ela volta para aquele propósito para o qual Deus o chamou. E a primeira coisa que nós observamos aqui, irmãos, que aquele homem, quem aqui já fez um almoço na sua casa? Preparou tudo e a pessoa não apareceu. Você teve experiência já ou não? Você deve ter ficado muito alegre aqueles, né? Dá uma alegria, não dá? Dá vontade, irmão, de dar um ninja na pessoa. Dá vontade de você pedir o anjo da Rotan, o anjo da polícia, mais bravo que tem lá com o Cacitec, e dar um cacete nele. Aí você nem dá vontade de comer aquela comida. Porque você gastou tempo, você gastou recursos, você gastou emoção, você gastou sentimentos, e de repente os seus convidados não aparecem. É muito frustrante. É como você fazer aniversário e não ir ninguém. Então o Senhor começa a dizer essa palavra dizendo assim: olha, está tudo pronto. Só que essa parábola aqui é para a gente entender uma dinâmica que Jesus estava ensinando para o seu povo, que eles poderiam ainda não entender de outra forma. Deus preparou, tudo está pronto. Fala assim: tudo está pronto. Basta você ter os olhos espirituais e encontrar. Seus olhos estão abertos? Aqui nós temos 3 níveis de pessoas. E eu quero trazer isso no seu coração, que é muito bom. Primeira coisa, quando o pai, né, o Senhor, aqui primeiro fala Senhor, depois fala o pai de família.
Aí já traz para intimidade. Porque quando você chama alguém para ir para sua casa, é porque essas pessoas têm afinidade com você. E percebe que ele não chamou muita gente? Quantas pessoas que ele chamou? 3 famílias. 3 famílias. Para poder alegrar com ele. Quando alguém chama você para ir na casa dele, ele está convidando você para alegrar. E outra coisa, irmão, no nome de Jesus Cristo, quando você for para casa dos outros, você não fala da vida de ninguém, seu abençoado. Ninguém te chama para falar mal dos outros na casa. E se começar, você corta. Estão entendendo? Então aquele homem chega para chamar para falar do quê? Das bênçãos, da alegria. Você percebe que as 3 pessoas começaram a escusar-se. Você pode colocar aqui para mim no painel, por favor, Lucas 14, versículo 18? Por favor. Aquelas pessoas começaram a argumentar o quê? Eles começaram a arrumar o quê? Lucas capítulo 18. E fala o quê? Mas eles começaram um por um a apresentar o quê? O primeiro disse o quê? Quem aqui é o doido de comprar uma casa sem olhar a primeira? Ah, mas eu estou nos Estados Unidos, mas você tem um seu olheiro lá, ué. Que vai olhar, que vai ver, vai fazer tudo. Sim ou não? Ele arrumou o quê? Uma desculpa porque ele tinha o quê? Comprado o quê? Segundo, versículo 19. O outro disse, acabei de comprar o quê? E eu estou indo o quê? Vocês estão entendendo, irmãos? As desculpas que a igreja arruma, que nós arrumamos. Você já viu quando você é abordado a um confronto, você começa a arrumar desculpas? Olha aqui para mim. O dia que você não quiser vir na igreja, não vem. É um direito seu. Olha para mim, irmãos, por favor. É um direito seu de vir na igreja ou não quiser vir na igreja. Ninguém pode te obrigar a isso. Mas uma coisa que você não deve fazer é mentir. Nos dias que eu não estava congregando, procurando uma igreja para congregar, as pessoas estão dizendo, não, aí. Eu não tenho igreja para ir, mas você não vai domingo na igreja, eu não tenho igreja para ir, eu vou. Agora, quando eu estiver aí, sim, aí eu tenho dever, se eu tiver cargo na igreja, muito mais ainda, de comunicar a minha ausência. E se perguntar para mim, eu vou falar, não fui porque eu não quis. Eu não estava bem, eu não quis ir. Pronto! Quantos de vocês oram para Deus prosperar vocês? Levanta a mão aqui. Irmão, eu não entendo como que brasileiro não gosta que fala de dinheiro. Você está aqui para quê, então? O que você veio fazer numa terra próspera dessa? Você veio aqui para comer taco? Tortilha? Ah, eu não... Irmão, você está doido. Você está aqui por causa do quê? Eu estava vindo hoje falando, Deus, obrigado por essa terra. Essa terra é abençoada. Essa terra é uma terra que emana leite e mel. O que eu não consegui em 30 anos, Deus me deu aqui em 4 anos. Mas aí você fala assim, nossa, mas não é grande coisa não. Mas eu vou falar para você, irmãos. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu tenho trabalhado demais. Trabalha mesmo, irmão. Mas assim... Acho que... Tira o tempo do Senhor.
Não deixe que os bens, o dinheiro te afaste. Ou a sua mentira de colocar a culpa no trabalho. Vocês estão entendendo? Diga amém. Aquele povo recusou por causa de quê? Por causa dos bens que estavam o quê? Fala comigo, adquirindo os bens. Esses dois aqui, eles falaram o quê? Que não puderam ir por causa do quê, irmãos? Por aquilo que eles tinham pedido ao próprio Deus. Eu nunca vi alguém desviar por aquilo que Deus está dando. É errado. De vez criar aliança, cria divisão. Mas você sabe por que aquele povo não queria ir? Quem quer saber por que eles não queriam ir? Daqui a pouco eu falo. O terceiro da caravana é porque ele tinha o quê? Irmãos, olha aqui para mim. Cadê os casados? Olha aqui para mim. Vou dar uma sacudida no você aqui agora que você vai embora tonto. Você não casou. Olha para mim aqui, irmão. Primeira coisa que eu perguntei para essa mulher minha. Tá aqui. Eu falei assim, eu vou ver se essa mulher... Eu tinha... Quantos anos que eu tinha? 22, sei lá. Novinho ainda, filezinho ainda. Nossa, pensa numa mulher. Filé, meu irmão. Tinha cabelo, magrinho. Não, irmão, por favor, olha aqui pra mim, irmão. Dessa idade, tá desse... Não é que você imaginou mais noivo? Não, você tá rindo, mas eu entendo a sua risada. Não é, Alex? Rapaz, aqui é top. Irmãos, eu olhei para os olhos dessa mulher e falei assim, novos, 22 anos, se eu não me engano. Aí eu olhei para ela e falei assim, eu não tinha nem, pastor, nem sabia o que eu estava falando. Mas foi tão inspirado por Deus que eu falei assim, eu vou fazer uma pergunta para essa mulher. E se ela falar não, ela não é minha esposa. Olhei dentro dos olhos e falei assim, se um dia eu for para a obra de Deus, fazer a obra de Deus, você vai comigo? Eu acho que nem ela entendeu também, ela falou, vou. Aí eu falei, é ela. E eu vou falar que é 2 furacão, irmão. Um maior e o outro menor. Que sai larva, tem hora assim que você fala, e fumaça tudo. Mas depois nós volta, vem cá, nós senão vamos, nós temos 30 anos de casado. Vivemos histórias extraordinárias. Olha aqui para mim, irmãos, por favor, olha para mim. Não mexe no celular nem nada não, olha para mim. Eu me preparei muito para isso hoje. Eu vim muito preparado para isso hoje. Não deixa o seu casamento matar o seu ministério. Pega sua mulher e fala, venço. Pega seu macho, venço. Vambora. Seja o homem da sua casa. Seja a mulher da sua casa. Alguém vai ter que carregar essa arca. Vocês estão entendendo? Diga amém. Eu estou falando por experiência própria, minha. Eu estou falando de mim, irmãos. Mas você sabe porque muitas pessoas já não querem mais? Porque eles estão cheios do mundo na sua vida. Cheio de rebeldia, cheio de egoísmo, cheio de coisas que não agradam ao Senhor. Eles estão fartos e não conseguem comer aquilo que o Espírito dá à igreja. Esvazie, irmão. O Senhor está provocando fome na igreja, em você, na sua casa, na sua família. Os teus filhos têm que ver em você um homem e uma mulher sedento pelas causas de Deus. Tem que ver. Não adianta vir aqui e falar. Temos que viver. Não adianta no seu trabalho ser seu bambambam, mas você não tem fome das coisas de Deus. As suas conversas já não falam mais de Deus. Você está cheio do mundo, você está cheio de coisa, você está cheio de vaidade, você está cheio do eu, você tem o melhor, o pior. Não, meu irmão, esvazie-se para que o Espírito Santo possa voltar a reinar a área das nossas vidas que nós não o permitimos. É isso que Deus está falando. É isso que essas pessoas começam a mostrar. Eu não preciso mais de Deus.
Eu não preciso do pastor. Eu não preciso do líder de célula. Eu não preciso do irmão fulano. Você acha que Deus vai usar um jumento para falar com outro jumento? Deus vai usar alguém mais maduro para falar conosco. E é isso que o Espírito está fazendo. Eu espero que Deus possa me usar para falar com você. Sabe por que nós não ouvimos as pessoas? Porque nós estamos cheios de nós mesmos, a nossa vaidade, a nossa intolerância. Nós não queremos mais pão, Alex. Nós não queremos comer mais. E eu nessa manhã eu quero ser aquele servo que está clamando a vocês: venham para a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, irmãos, é um memorial que Ele está voltando para buscar aqueles que entenderam que nós necessitamos do pão da vida. Esforça, meu querido. Você está debaixo de uma palavra de Deus e não de homens. Esforce-te. Esse servo aqui, ele tem um papel tão lindo. Nós não podemos nos desviar por aquilo que nós pedimos para Deus. Está entendendo? Diga amém. Amém. Nós não podemos de forma alguma deixar aquilo que nós passamos meses, anos pedindo ao Senhor, que Deus não dá, e aquilo nos tira do Senhor. A maior preocupação do mundo na minha vida, irmãos. E quando eu falo de pobreza, eu era pobre mesmo. Eu achei a foto do burrão, eu vou mostrar para vocês um dia o carro que eu andava lá em Goiânia. Irmãos, eu servi igreja grande, rica. Eu vou mostrar para vocês verem, quem me conhece sabe. E o que nós aprendemos, irmãos, quantas pessoas largam a Deus por aquilo que eles pediram e Deus deu. E aí eles não é mais aquela pessoa, ele não é mais aquele varão, aquela varoa, não tem mais aquela vontade, aquela coisa, e todas as vezes ele tem um argumento. Então, essa classe de pessoas, irmãos, o Senhor Jesus está falando nessa parábola que não vão comer da ceia dele. Quando fala ceia, irmão, está dizendo que não vai ter a comunhão com ele. E nada pior nesse mundo é tirar o Espírito Santo de Deus da nossa vida. Talvez você não entenda o que eu estou falando. Muitos estão comendo, irmão, que não deveria. Deus está aqui para provocar fome no seu povo. Deus está aqui para dizer para você: você precisa comer mais do reino. Você precisa comer mais do pão da vida. Você precisa envolver mais comigo. Olha que para mim não existe ninguém que envolve com Deus que não se envolve com a obra dele. É mentira. Não existe ninguém espiritual que é cheio de unção de Deus que não envolve com a obra dele. Você concorda comigo ou não? Isso é uma mentira. Porque quem tem Deus é cheio, irmão. Ele quer aquilo que é de Deus também. Ele é impulsionado. Irmão do céu. Eu comecei novinho, com 17 anos. Hoje eu estou com 50 e balababajô. Irmãos, a comida, irmãos, mostre a comida para as pessoas. Olha aqui para mim.
Você tem despertado a fome nos outros ou você tem criado enjoo em outras pessoas? Irmãos, tem atitude nossa que as pessoas não querem vir na igreja que não congrega não, hein? Tem pessoas que falam, o servo, irmão, tem que ficar calado. Ele tem que cumprir ordem. Vai e chama. E o cara foi o quê? E fez, sim ou não? Agora, ó, quando ele chega com aquela coisa, Deus precisa de servo. Deus precisa de servos. Não precisa de doutores. Você acha que Deus está preocupado com a minha formação teológica? Eu acho que Deus alegra. Mas Deus precisa de quem? Servos. E eu te pergunto, como é que você está servindo as pessoas que você convive com elas? Qual é a sua influência sobre essas pessoas? Olha aqui para mim, irmãos. Essas pessoas que convivem com você têm sede de Deus. Se você conviver comigo, você vai ver que eu sou chato. Toda hora eu estou falando de alguma coisa com Deus. Toda hora. E eu tenho uma boa habilidade, eu converso demais. O Valmir, faz assim com a mãozinha, Valmir. O Valmir é amigo meu lá do Xixá, lá da nossa cidade, Itapuranga. E ele presenciou a nossa pobreza. Ele já foi na igreja em Goiânia quando era. Ele morava lá no campo onde o vento fazia a curva. Uma vez eu abri uma igreja, irmãos, num lugar que eu vou contar para você, pastor Glauber, a coisa mais dolorida da sua vida. Você abrir uma igreja, não tem ninguém, irmão. Você dobrar o joelho, fica na porta, ver se pelo menos uma alma viva. Sentar pelo menos um bebo na igreja para fazer companhia, para te alegrar. Você pregava para alguém, pelo menos um bebo entrar, mas nem bebo entrava lá, irmão. E eu percebi que não era uma questão de gente, era uma questão de tratamento de Deus. Para que eu fosse forte, suportasse. A rua quase nem energia tinha, irmão. Dava medo, tem dia de abrir de escuro. Isso aconteceu assim, ó. E eu trabalhando numa igreja, numa localização extraordinária ali em Goiânia. Aí amanheci, anoiteci lá em cima, no Palácio do Veracruz. E eu passei. Isso passou. Fomos melhorando, até que Deus nos deu um lugar melhor, nos deu pessoas para pastorear. Mas qual que é a dinâmica da vida, irmãos? Nós temos que ter fome. Nós temos que provocar a fome nas pessoas. Porque se eu chegar em você e começar a falar de uma boa comida, fala, amor. Os empresários. Um dia tá eu e a Adija lá, chega 2 lá, irmão, né? E eles eram daí da nossa mesma dominação, só que não congregavam comigo, em outra igreja. E eles, pastor, nós rodamos esse tempo aqui, nós saímos da igreja ali do pastor e tal, igreja de Cristo também, e tá tudo certo e tal, o pastor nos abençoou. E eles eram amigos mesmo, eles saíram e ainda ajudavam ele financeiramente. Eu nunca tive problema com isso. E aí, de repente, ele senta lá, os dois e falou assim, ó, e Deus mandou nós vir para cá. Nós não queria não, mas Deus mandou. Aí eu falei, ó, é estranho de Deus. Irmão, quem cuida da minha casa lá no Brasil, alugar, arrumar, tudo, é esse empresário. Esse é tão top, irmão. Ele tem uma escola que deve ter uns 250 alunos. Que, pastor Glauber, eu estava indo para a Europa para o aniversário de 25 anos de casamento. A pobreza era grande, mas Deus, de vez em quando, fazia umas graças, viu, irmão? Você imagina. O inglês, eu vou contar para você. O espanhol, imaginei a gente já chegar em Israel, irmão. Porque ele é inglês, você ainda entende números. Agora abre, irmão, você não entende nada, você não vê nem o que é número. E se você acha que nós aqui somos sem educação, você não sabe o que é um árabe, não. Você fala com eles, irmão, que esse cara que trabalha no porto, ele nem te olha. E nós dois chegou lá no Israel. E o hotel ainda deu errado, irmão. Não tem que... Nós alugou. Irmão, é uma diversão. Mas eu quero dizer para você que esse casal, eles chegaram, irmão. Eles abençoaram em tudo. O dízimo deles, a oferta era... até hoje.
Aí nós estávamos no aeroporto, coisa de mulher. O que eu falei? Só Deus conhece mulher, irmão. Não entra, não. Irmão, mulher é uma coisa de Deus. É só Deus. Não perde cabeça. Eu perdi muito cabelo. Aí quando eu parei, entendi isso, e ainda restou esses aqui, ó. A partir do dia... Você gostou, Leoto? A partir do dia que eu entendi... Aí eu falei, rapaz, então é isso, então. Por que o senhor não falou antes? Aí a eu quero uma bota. Eu esqueci minha bota. Eu falei, que bota? Eu tenho uma bota e tem que trazer essa bota. E não sei o que de bota, e bota. Eu falei, meu Deus, nós estamos no aeroporto, o avião vai pegar agorinha, quem vai de ônibus? Aí o Alex, que era o esposo dessa menina. Alex, você pode trazer a bota aqui da pastora? Ela está lá em casa, assim. Eu falei, pega a sua moto, não vem de carro não, que senão não dá não. Ele parou a aula dele, pôs um substituto, pegou a moto dele, chegou no aeroporto com uma bota. A hora que ele entregou da minha mãe, falou, o senhor precisa de mais de alguma coisa? Esse dia eu liguei para ele por causa de uma máquina, ele parou o trabalho dele, ele procurou na região todinha, ele me ligou e falou, pastor, eu não encontrei. E não é só esse não, irmão. Você está percebendo? Pastor Glauber, tem homens e mulheres que têm fome. Por isso que a palavra de Deus fala, não joga. Como é que é o negócio lá para a porca? Não jogue as pérolas para os porcos. Estavam aqui, ó. Você tem alguma atitude dessa? Se tiver, não tem vergonha não, irmão. Fala para Jesus. Fala para Jesus. Fala para o Senhor. E aí, o primeiro grupo de pessoas, eles foram convidados. Existia um convite. Sim ou não? Fala sim. No segundo, aqui, quando o servo chega para falar com o Senhor, aí já fala de pai de família. Já não é mais ser pai de família. Pai fala de quê? Paternidade. Aquelas pessoas seriam um filho de Deus. Só é filho. Olha aqui para mim. Olha os meus olhos aqui. Só é filho aquele que come o pão do Senhor. Aquele que come o pão, que entende o significado da presença. Aquele que sabe o que aconteceu, qual é a finalidade, qual foi o propósito daquele, como aquilo fala para mim, que alguém morreu no meu lugar, que alguém visitou quase o inferno por causa do meu lugar, que alguém apanhou no meu lugar, que alguém que largou a sua glória por causa de mim, que alguém, ele se tornou carne para que eu pudesse ter um espírito, que é aquele que falou assim, olha, agora eu estou vivo, mas eu vou para junto do Pai, e quando eu for para junto do Pai, eu enviarei o Espírito Santo, e Ele estará convosco todos os dias até a consumação do século. Por favor, em nome de Jesus Cristo, tenha fome das coisas de Deus, em nome de Jesus. Você não é solitário, tem alguém com você 24 horas. Para com esse negócio de dizer, eu estou sozinho, eu sou sozinho. Coisa nenhuma, Deus está contigo, Ele mandou o Espírito Santo, porque quando você senta nessa mesa, que você come desse pão, você entende que você nunca está só. E tem alguém que diz assim, mas eu só tenho Deus, você quer mais o quê? Um pudim? Você tem Deus, você quer mais o quê? Irmãos, não é porque você quer não, Ele deu. Ele deu para a igreja. Você faz parte da igreja. Não é porque você merece não, é porque Ele é bom. Não é porque eu mereço não, é porque Ele é bom e misericordioso para aqueles que o buscam. Aleluia. Levanta a cabeça, estufa o peito para frente, a bunda para trás e caminha. Para de ser mole. Vença as suas lutas, as suas pelejas.
as suas guerras, porque Ele te deu capacidade e Ele está contigo. Assim como você imagina, és. Eu sou um homem forte, destemido, tem medo, mas a coragem não é a ausência de medo, e o medo não é a ausência de coragem. Eu quero estar com meu Pai, eu quero sentar com meu Pai na mesa. Ah, irmão, como o Espírito Santo chega às vezes em mim, tem algumas coisas que Ele faz e fala, que eu fico assim, Senhor, irmãos, ah, meu Deus, misericórdia, Senhor. Se o Senhor me levar hoje, eu sou um homem feliz demais por tudo que Ele já me deu, por tudo que Ele fez comigo, que Ele está fazendo comigo nessa terra. Aqui está sendo um cumprimento de coisas, irmãos, mas nada disso me tirará do altar dele, nada disso vai me fazer de deixar de ser um ministro do Senhor, de ser uma pessoa que vai abençoar as pessoas, que vai ministrar a palavra nas pessoas. E eu não sei se eu tenho um erro ou uma qualidade, irmão, eu falo o que eu penso. Às vezes isso é bom e às vezes isso é ruim. Quando eu vejo, eu já falei. Não para ferir pessoas, não é assim falar aquela ignorância. Não estou falando de ignorância, não, irmão. Eu não sou um homem ignorante. Eu não sou um homem estúpido. Eu conheço as Escrituras. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Você também. Mas tem hora, irmãos, que a gente precisa chegar e dar um 220 na pessoa. E eu espero, irmãos, que você possa entender o que eu estou dizendo para você nessa manhã. Segunda parte para terminar. Dá mais aí uns 10, 15 minutos. Deus precisa de pessoas que queiram ser servos apaixonados. Diga amém. Diga assim comigo, servo tem que ter pão. Pergunta para o teu irmão, e aí, como é que está seu pão? Seu pão ainda está assando ainda? Por que quando nós estamos passando por crise, a gente quer deixar a igreja? Quando eu falo deixar a igreja, deixar o que nós fazemos, aquilo que a gente falou que um dia queria fazer para Deus. Você consegue rir contra as tempestades da vida? Poucos vão dando glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Eu tive a oportunidade, irmão, se for o exército, já falei isso para vocês, vou falar isso muito ainda. Como eu aprendi no exército, irmão. Você está tremendo as pernas assim, irmão. Quantas vezes, Adão, chega aqui, Adão. Onde um sargento chegou em mim, irmãos. Pensa num homem brabo. E você, não, fica na minha frente aqui. Vamos ficar assim, por exemplo. Tá. O sargento chegou desse jeito, e eu em posição de sentido. Faz assim, calma, fecha a perna. E desse jeitinho, agora é meu olho. Desse jeitinho que a cabeça... Irmão, ele encostou assim, ó, ele começou a babar aqui na minha testa, irmão, e foi escorrendo na minha boca. Eu não podia passar a língua para saber o sabor, porque senão podia apaixonar. E ele babando em mim, irmão, e gritando. Quanto mais ele falava, mais ele gritava, irmão. Mais ele gritava. Os meus tímpanos já estavam doendo, irmão. E aí ele gritando, eles gritam. E aí eles perguntam para você, eu estou errado. Aí você grita assim, não, Senhor. Você não me ouviu, seu biósculo, seu doido, seu burro, seu energúmeno. Esses eram os adjetivos menores. E aí ele fala, some da minha frente agora. Aí, irmão, o cara pegava você, volta, obrigado. Pegava você lá e falava assim, dá uma volta lá no trem, lá assim, que uns 2 quilômetros correndo, gritando, eu sou burro, eu sou burro. Como é que você não ia, irmão? Então, quando alguém chama que eu sou burro, irmão, já estou acostumado a falar, eu tenho que correr para onde? Entendeu? Não vai ter problema com isso. Eu me conheço. É igual alguém chama eu de careca, eu vou brigar com ele. Não é? Então, irmãos, você tem que ter sua identidade. Se conhecer a sua identidade, nós temos que ter pão. O servo tem que ter pão. Quantos servos aqui tem pão? Diga amém.
eu quero ter os meus pães para serem multiplicados. Tem 2 multiplicações que Jesus faz na Bíblia. Você sabia que tem 2 multiplicações de pães? Sim ou não? São 2 multiplicações. Ele faz a primeira multiplicação de 5 peixes ou 2 pães, não sei. 2 pães e 5 peixes. Depois ele faz com outro tanto lá que também agora esqueci. E ele fala com os discípulos, depois disso eles têm uma crise. Ele fala, vocês não viram a multiplicação do pão? Por que vocês estão afobados? Olha aqui para mim, irmãos. Não se perturbe. Tem pão para você. Diga amém, irmãos. Irmãos, tem pão para sua casa. Diga amém. Tem pão para sua célula. Diga amém. Fala, tem pão para os seus filhos. Diga amém. Pastor, mas meus filhos. É seus filhos, independente do jeito que está. Tem pão para eles. Tem pão para o seu marido, tem pão para o seu esposo, tem pão para a igreja, tem pão para os seus amigos, tem pão, irmãos. Olha só, você só precisa buscar na padaria certa. Aleluias. O segundo, ele fala assim, voltando o servo anunciou ao seu senhor. E o pai de família disse, agora você tem outra missão. Agora você não vai mais convidar, agora são chamados. Vem aqui para mim. Eu precisava de muito tempo agora, mas o tempo eu não tenho. Olha aqui para mim, por favor, entende isso aqui, olha. Escuta aqui. Convidados vão te deixar na mão. Chamados não abrem mão. Ele se submete. Ele tinha preparado para um povo escolhido. Uma classe de gente. 3 pessoas. Aí ele fala, já que esse aqui não quer, e agora é você que vai colocar você, se você está nessa classe dos 3 ou se você está na classe dos aleijados, peidados, desculpa a expressão, se você está maltrapilho, mendigo, quem não tem nada, que necessita de uma ajuda. Para você entender, se você estiver morrendo e chegando no hospital, você vai perguntar qual que é a... tem cardiologista, como é que chama isso? Especialidade. Quando você chega no hospital doente, tá, você perguntar se o cara, qual é a especialidade dele, você quer ser o quê? Você não quer morrer. Se o cara chegar lá e falar assim, nós vamos ter que cortar o braço para você sobreviver. Você vai falar, não, pode largar meu braço aqui, eu prefiro morrer do que ficar sem braço. Você vai falar assim, não. Aquele grupo de pessoas que foram chamadas não tinha perspectiva. Aqui está um exemplo dela. Você não entendeu? Aqui está um exemplo. Esse cara aqui, ó. Tinha nada. Nada. Pobre, de família pobre, um cara que não é muito estudado, nada, um camarada que fez de uma oportunidade a sua vida, pegar essa mulher grávida, com 4 meses desse menino, e morar num quartinho, mais ou menos desse tamanho aqui, ó. O luxo meu lá era porque tinha um banheirinho lá, e tinha um cagador e o banhador, o luxo. E ser pressionado durante 3 anos. Por monitora, por chefe nosso que mora aqui em Massachusetts, o pastor Mark McPherson, que era o nosso diretor interno americano, tinha ido para lá, nós tínhamos muitos missionários americanos. A igreja que eu pertenço no Brasil é uma igreja norte-americana. Até 96 nós tivemos em torno de quase 50 missionários americanos. Nós fomos evangelizados. A Igreja de Cristo é uma igreja americana. Ela saiu daqui com o pastor David Sander em 1945, que ele pegou a família dele e foi embora para Brasília. Chegou em Goiânia e abriu a primeira igreja em 1946. Quando foi fundar Brasília, Deus falou que ele abriria uma igreja na capital do Brasil. Ele foi para Goiânia. Goiânia não era capital. Acho que a capital era Rio, se eu salvo engano. E quando ele sai Brasília, ele vai para Brasília, ele ganha um lote lá no plano piloto, irmãos. Um dos primeiros lotes. Hoje tem uma igreja, que é o Mundo Velho. Ele já morreu. E o meu pastor é o pastor Geraldo Ronquist. Ele viveu a vida, ele deu a vida
Peritapuranga, pelo estado de Goiás. Ele ganhou a herança dele, ele comprou uma rádio na cidade, com a herança que os pais dele deu, comprou uma rádio, a melhor rádio da cidade, e ofertou para a igreja. A esposa dele, irmã Ruth, faleceu aqui, aí eles vieram e ele faleceu agora com 94 anos. Eu devo esses homens uma gratidão eterna. Agora você quer ter coisas, você quer ter espiritualidade, você quer fazer coisas grandes, agindo sem pão. Você quer coisa grande? Quantas pessoas aqui quer coisa grandes? Então você tem que ser grande. Olha aqui para mim, as suas atitudes têm que condizer com aquilo que você quer. Certo ou não, John? Sim ou não? A nossa atitude tem que falar a respeito daquilo que eu quero. Condizer, não sei se em inglês vai sair, mas... Você acha que você vai ficar rico levantando 9 horas limpando uma casa por dia? Você vai pagar seu aluguel. E nem isso. Você vai ter que levantar cedo e chegar de noite. Guarde o pão. Retribui o seu pão. Seja grande. Quando esse rapaz chegou, ele trouxe inúmeras pessoas. E ele falando para ele assim, vai pelos becos. Aí ele fala o que aqui? Uma palavra-chave. Ele fala assim para o servo, esforça. Você sabe o que é esforço? É quando você perde toda a sua energia. Você já teve uma alta, como é que fala? De cansaço? É uma auto-estafa, esgotamento físico de uma corrida. Você já correu de acabar o fôlego e ter que se quase desmaiar? Então, é desse jeito. Deixa eu falar para você. Não minimize o seu sofrimento. Passe por ele. O sofrimento tem um aspecto pedagógico. Quando a coisa vir ruim, fala assim, Senhor, o Senhor é comigo, eu vou conseguir. Eu vou vencer. Eu vou mostrar para mim mesmo que eu posso. E outra coisa interessante aqui, o sentido da ceia. Eu quero pedir uma coisa diferente. Alex, vem aqui. Pega essa ceia, por favor, aqui. A vasilha de ceia. Eu quero que todos vocês peguem essa ceia. Os irmãos que são batizados, pega só uma, vai, leva, não, a vasilha. Isso, pode distribuir no pessoal, pode, você vai ficar com a sua ceia aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui para terminar. Pode ajudar, pode sim, obrigado. Uma coisa. Jesus, diga assim, Deus, fala comigo, fala. Fala, Senhor, eu necessito desse pão, fala. Esse pão vai te dar força. Diga assim, amém. Esse pão e o vinho. Olha só para você ver como que as coisas são maravilhosas. Nós começamos a falar sobre pão. No livro de 1 Reis, nós temos uma passagem muito interessante de um homem chamado Elias. Fala assim, um homem chamado Elias, fala. Esse homem chamado Elias era um profeta do Senhor. E então, há um tempo de sem chuva, e depois há um tempo de chuva, né? Todo mundo conhece a história. E Elias, quando ora para Acabe, fala, você pode pegar descendo, porque a chuva está vindo. E ele tinha matado os sacerdotes, e Jezabel queria matar ele. E então, depois daquele grande milagre da chuva, Elias vai para um lugar e deita. Olha aqui para mim, por favor. Aí Deus fala assim, leva pão pro meu filho. Escuta bem. E ele está dormindo, aí chega lá assim, olha Elias, acorda rapaz. O anjo chega assim, enquadrando ele, sabe? Sabe aqueles anjos rotando? Chega assim, cara, ué, acorda. E ele está lá assim, não, acorda, come pão e bebe água. E ele comeu, bebeu, dormiu de novo. E o anjo chega de novo, rapaz, você tem que ir embora, porque você tem uma caminhada.
Irmãos, aquele pão que ele comeu, você sabe quantos dias e quantas noites que ele andou? Noite e dia? Quem que sabe? Quantos dias, sabe, irmã? Quem que não sabe? Ele andou 40 dias e 40 noites a pé com aquele pão e com aquela água. Você quer pão? Você quer o pão? Você quer a mesa do Senhor? O Senhor está te convidando à mesa. O Senhor está chamando você para fazer parte da mesa. Você sabe por que você está fraco? Porque está faltando o pão. A comunhão. A intimidade. Pai, o que está acontecendo? Senhor, é coisa sua e Deus. Qual foi a primeira tentação de Jesus depois da fome? Que o diabo falou para ele? Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra o quê? E o que ele disse? Está nos Salmos. Nem só de pão, mas o quê? A palavra gera o quê? Comunhão. Pão. E aí depois que ele passou por tudo isso, a Bíblia diz que quando Jesus levanta, os anjos do Senhor descem com a melhor comida que a terra ainda não tinha visto, para que aquela terra testemunhasse que a fidelidade gera ambiente que a terra ainda não conhece. Não conhece. Jesus come e volta. Jesus então começa a caminhar. Jesus então começa a dizer, olha, quantos querem ser servidos por anjos? Diga amém. Não perca a fome. Coloca João 6,35, por favor. Vou começar a orar. Abra sua ceia. Você vai tomar a hora que você quiser. Abra sua ceia. Sentado aí agora. Não precisa levantar. Continue sentado. Se você quiser ajoelhar, se ajoelha. É o momento de ceia com Deus. Eu quero fazer um momento profético aqui. Eu quero que você fale o que você não tem coragem de falar para Deus. Abre o seu coração para Ele. João. Então Jesus declarou. Olha aqui. O que Jesus declara? Eu sou o pão. Olha para mim, eu sou o pão. Aquele que vem. Vamos lá de novo. Você já tem. Jesus não vai fazer mais nada. Deus não vai fazer mais nada por você. Ele já fez e disse: está consumado. Está pronto. O pai de família disse: está tudo pronto. Está pronto. O que você quer mais? Está pronto, está preparado. A mesa está posta. Só depende de você agora ter esse discernimento. Abaixa as luzes um pouquinho agora para mim, irmão.
Basta você agora, o Pai está com as mãos abertas, sentado na sua mesa farta, e tem tudo aquilo que você necessita, tudo que você precisa está na mesa do Senhor. Baramachade kamachudemas. Oh Deus, eis a tua igreja, Senhor. Eis o teu povo, Senhor. Pai, nós apresentamos a Ti, Espírito Santo. Eu oro por mim agora, Senhor. Perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas falhas, os meus erros. Rabachude canta lá. Essa é top. Ai. Espírito Santo. Ramachede Calaman, perdoa, Senhor. E purifique com o teu sangue. Olha, meu querido, sinta a presença. Sinta a presença de Deus. Espírito Santo. No momento em que você quiser tomar sua ceia, você o fará. Rebaixude canta la machida. Eu te amo. Aramachede das. Comece a orar, comece a falar com Deus. Espírito Santo. Eu não estou ouvindo você. Clame ao Senhor. Eu te amo. Clame ao Senhor, peça a Ele, Ele dará. Espírito Santo. Para macho, fica à vontade, fica à vontade. Tu és a minha paixão. Tu és a minha canção. Espírito Santo. Tu és minha paixão, Tu és a minha canção, Espírito Santo. Eu não posso viver sem Ti. Eu não posso viver sem Ti. Eu não posso viver sem Ti, Espírito Santo. Debaixo de caramacheire andalamas, de couve sube andalamas, recamache andelamas, de quem o echarama caramachuri andei, de couve andamassuda lamas. Dele andela cacharamalas, pão dos céus, pão dos céus, pão dos céus, Senhor. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, continue orando, continue nesse ambiente. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós necessitamos, Senhor, nós necessitamos, Senhor, nós necessitamos, Senhor, desse pão, nós necessitamos, Senhor, dessa presença, nós necessitamos, nós temos fome espiritual, nós temos fome do milagre, nós temos fome da Tua palavra, nós temos fome da Tua presença, nós temos fome, ó Deus, das coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não desceu ao coração do homem. Nós temos fome disso, nós temos fome das coisas grandes que, ó Deus, nós lemos e vimos na Tua palavra. Nós temos fome, ó Deus, daquilo que está preparado, Deus, para nós. Cria em nós um ambiente de fome para que nós possamos buscar na mesa aquilo que é suficiente para que nós possamos crescer mais e mais e mais no Senhor. Espírito Santo, meu coração tem saudade, meu coração tem saudade do Teu amor. Espírito Santo, meu coração tem saudade, meu coração tem saudade do Teu amor. Rebalabaçu de coriandalas. Eu não posso viver sem Ti. Eu não posso viver sem Ti. Eu não posso viver sem Ti, Espírito Santo. Coloca a mão sobre o seu coração.
Feche os seus olhos agora e ministre sobre você. Ministre o que... Fale para Deus. Fale para Deus o que você quer falar agora. Coloque a mão sobre o seu coração. Esse é um momento que foi gerado. Você não foi convidado. Você foi chamado. E os chamados, eles fazem diferença. Os chamados vão para permanecer. Os convidados vão para se alegrar. A igreja não é lugar de alegria. Ela é a alegria. Os chamados, eles sabem se comportar. Os chamados, eles se posicionam como filhos e não como escravos. Os chamados, eles se comportam como libertadores. Os chamados, eles sabem a responsabilidade da cruz. Os chamados, eles sabem o que deve ser feito. O chamado tem comprometimento com a palavra de Deus. Os chamados não agem fora da palavra. Tudo aquilo que não está na palavra, os chamados não faz. Mas esses chamados são homens aleijados, coxos, doentes, mancos, mas o Senhor os chama para purificar, para os limpar, para os levantar, para que essa geração possa conhecer o Deus que transformou a sua vida, o Deus que fez de você um homem e uma mulher. Não importa o seu passado, não importa o que você fez, o que não fez, importa o agora. Você é uma testemunha viva do reino de Deus. Aonde você colocar as plantas dos teus pés, a casa que você chega para limpar, o trabalho na construção que você vai fazer, você que colhe criança, quando você entrar na casa de alguém, o reino do Senhor está entrando naquela casa através da sua vida, e você vai profetizar, entendendo o chamado de Deus como chamado e não como convidado, porque os convidados não têm compromisso com Ele, mas os chamados receberam o milagre com o qual transformaram as suas vidas, e eles agora vão viver a sua vida em função daquele que o transformou. Becabachur lamas, berabachara. Ore balamas, olha o Senhor, olhe. Eu não sei vocês, mas o ambiente, ele é palpável. Eu não sei se vocês conseguem sentir essa presença doce. Oh, Jesus. Rabaçoe catalamachinho. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Solte esse leão que está dentro de você agora. Se você fala em línguas, fala em línguas. Abre a tua boca, começa a profetizar, porque Deus ainda tem coisa para fazer. Começa a profetizar sobre a sua vida, porque Deus, ele já saciou a sua fome com o pão. Agora expressa a tua gratidão a Ele. Libera aquilo que está preso dentro de você. Glorifica esse Deus. Não tenha vergonha de abrir a tua boca. Se você quer chorar agora, chora, porque esse lugar é o lugar apropriado para isso. Aqui é o lugar de você se derramar na presença dEle.
Aqui é o lugar. Oh, Rabasoe Katae Marabasui Canta. Aleluia. Aleluia. A ti, Senhor, toda a glória. A ti, Senhor, toda a glória, Senhor. Oh, Jeová. Senhor, santo, 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 santo. Glórias, glórias a ti. Oh, Senhor, a tua igreja está aqui, Senhor. Essa igreja é tua, pertence a ti. E, Senhor, nós queremos te engrandecer. Te damos, Senhor, glórias, te damos, Senhor, e te exaltamos, Senhor, por tudo aquilo que tu tens feito, Senhor, nesse ambiente. Pelos milagres, Senhor, que o Senhor liberou nesse local. Pelas conquistas, Senhor, que foram liberadas aqui, Senhor. Pelo poder, Senhor, e pela unção que está sobre essa casa. Pelos milagres, Senhor, que vai acontecer essa semana. Ó, Senhor, nós te louvamos, Senhor, e nós te damos glória, Senhor, porque tu és Deus, Senhor, nesse lugar. Não há nada e não há ninguém maior que tu, Senhor. E nós, Senhor, te exaltamos. Porque, Senhor, nós vemos, Senhor, o ambiente profético que está nesse lugar. Nós vemos, Senhor, os portais do céu se abrindo sobre a nossa vida essa manhã, Senhor. E eu sei, Senhor, que tu preparastes grandes coisas para os teus filhos, Senhor, essa semana. Por isso, Senhor, nós te damos graças, nós te damos glórias, Senhor, porque, Senhor, o Senhor entra na frente, está caminhando à nossa frente, Senhor. Porque tu és Deus, Senhor, nesse lugar. Ó portais. Santo, 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 Senhor. Santo, Senhor. Ressuscita, ó terra que estava morta. Aleluia. Onde a respira. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Achai. Que posso ver, Aleluia. se não um vale de ossos secos? Que posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha
está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi a alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra, ressuscita. Sim, Senhor. De ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento. Aviva, Senhor, a tua A igreja. morte tornando vida. Aviva, Senhor, teu povo. Ressuscita. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória, Senhor, a ti, Senhor. Oh, Senhor, incomparável és, ó Pai. Sarabaeba suiko toroima. Nesharabaeba suis. Katai baraba suisoi. Masoroeba suikatai. Espírito, eu sou, aleluia. Irmãos, essa semana, Senhor, eu sei que vai haver grandes livramentos. Essa semana vai haver grandes milagres no meio do teu povo, Senhor. Portas se abrirão. Oh, Jesus. Deus vivo, aleluia. A mídia tem reportado que uma grande crise está assolando esse país. A mídia tem falado que grandes problemas virão. A mídia tem dito que momentos difíceis vão chegar aos Estados Unidos. Mas deixa eu dizer uma coisa. Os filhos de Deus, vou repetir, os filhos de Deus viverão em abundância durante esse período que a mídia diz que está chegando. Enquanto o mundo vai estar sofrendo, nós vamos estar prosperando. Enquanto o mundo não tem para quem olhar, Cristo vai estar caminhando conosco.
Porque quem tem Cristo não tem crise. Não importa o tamanho da crise que vai chegar, seja aqui, seja no mundo, seja onde for. Se você é filho, você não vai ser afetado. Porque tudo que você colocar a sua mão, você vai prosperar. Aonde você caminhar, você vai conquistar. Se o mar se levantar, você vai caminhar sobre ele. Se a tempestade e o vento assoprar, Jesus, ele está no barco para apaziguar. Porque hoje você comeu do pão da vida. E esse pão, ele te alimentará. Da mesma maneira que ele alimentou Elias por 40 dias e 40 noites, ele te alimentará durante o tempo da tribulação. Louvado seja Deus. Glórias e glórias. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Me dá só 2 minutos, irmãos. Rapidinho, a gente está encerrando. Irmãos, coloca os anúncios para mim, por favor. Rapidinho, para a gente encerrar. Não dá vontade de continuar, né? Não dá vontade de parar, não, né? Mas eu sei que os irmãos ainda querem tomar um pouquinho de café ali. Irmãos, sábado, dia 2 de novembro, ó, menos de um mês. O nosso louvorzão que nós vamos estar fazendo junto com a igreja Encounter of Christ, da pastora Esther e do pastor Mateus. E nós vamos estar aqui louvando, nós vamos ter momentos especiais e nós vamos estar fazendo aqui algo diferente. Então eu quero encorajar você a trazer um convidado, traga uma pessoa, traga gente assim que você conhece, que você não conhece, está passando na rua, laça ele, arrasta para dentro da igreja, mas traga alguém. Vamos lotar essas cadeiras aqui a ponto de faltar cadeira. Amém? Porque tudo que nós vamos fazer aqui vai ser para a honra e glória do Senhor no dia 2. Por isso que nós vamos começar às 7 horas da noite. Sábado que vem, irmãos, nós vamos ter o culto dos jovens às 7 horas, é isso, né? 7 horas, próximo sábado. Venha apoiar o Ministério dos Jovens, porque essa igreja é uma igreja jovem. De velho aqui é só o Adão. Né, Adão? Então, velho aqui é só eu, nem o pastor Sérgio é velho, porque ele disse que ele tá esbelto, falou assim, 50 e poucos anos aí, ó. Eu tô com 46, se eu tiver o pique do pastor Sérgio, eu vou falar para você, viu? Eu vou longe. Então venha estar com a gente e venha apoiar o ministério, vai ser bom. Nós vamos ter um pregador internacional pregando aí, lá de Goiânia. Mas é internacional, irmãos, é importado. É, do Brasil. Ah, não exagera. Aí o senhor tá pecando. O senhor tá pecando aí, ó. Vai devagar. Tá pecando. Irmãos, propósito do mês, os teus celeiros transbordarão. Terça-feira nós temos nossa oração presencial aqui. Vai ser aqui no prédio, terça-feira. Então, amanhã nós não temos online. Então, vai ser só presencial. Então, essa semana nós temos presencial aqui no prédio. Então, venha estar com a gente. Nós começamos 7h30 da noite aqui no prédio da igreja. Amém? O culto dos jovens, às 7 horas. Não, a célula dos... Não, esse é o culto dos jovens. Cadê a célula dos jovens? Tem aí o dos jovens? Não tem. Irmãos, nós temos a célula dos jovens toda quarta-feira. Essa quarta não vai ter? Então, essa quarta não tem, por causa do culto. Vocês vão ensaiar aqui, é isso? Vocês vão estar ensaiando aqui. Então, quarta-feira não tem, porque nós vamos ter o culto dos jovens. Mas toda quarta-feira nós estamos tendo a célula dos jovens lá em Martins. Próximo. Nossa célula New Beginnings, toda sexta-feira. Conto com os irmãos na próxima sexta-feira. Quem não foi, sexta-feira perdeu a galinhada. Tivemos galinhada, bolo.
aniversário e um palavrão. Foi um palavrão de sexta-feira. Amém? E o nosso jantar Thanksgiving, no dia 27 de novembro, 8 p.m. Os irmãos estão sendo avisados com antecedência, para depois não falar, ai, pastor, eu não sabia. Então coloca no seu celular, porque o celular não esquece. O celular não tem problema de amnésia como a gente. Então marca no seu celular em nome de Jesus. Amém? Culto de missões, todo último domingo do mês. Esse já foi. Então, todo último domingo do mês nós temos o culto de missões. Apoie esse ministério. Você não precisa esperar para o último domingo para poder abençoar ele. Você pode fazer hoje. Nós temos o gasofilácio ali atrás, que fica bem onde está o lixo agora ali. Você pode depositar seu envelope ali, ou você pode mandar um Zélio, um Vemo, mas você precisa ser específico e colocar missões para que eu possa saber para onde direcionar. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá? Coloque-se de pé para a gente encerrar. Desculpa o atraso, mas quando a presença de Deus está no ambiente, a gente não pode parar. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus, que a comunhão dos santos, que o poder do Senhor, nosso Jesus Cristo, te envolva e te guarde. E que essa semana seja uma semana repleta de bênçãos, de poder, de livramentos, e seja uma semana de conquista, seja espiritual ou financeira, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Dá um abraço aí numas 10 pessoas antes de você ir embora. Deus abençoe os irmãos. E antes de ir embora, come mais um pãozinho ali